Oi, meu nome é Melk e eu já me deparei algumas vezes com a frase: se não desse pra postar o treino, as pessoas parariam de treinar. E eu acho muito interessante da gente observar isso e observar como o esporte, como a atividade física tem se tornado um campo estético. E além de fazer parte de uma estética, né, faz parte de um mercado. Inclusive o mercado fitness é um dos que mais cresce e tem um crescimento constante nos últimos anos. E isso é positivo, é muito interessante que as pessoas tenham se interessado por saúde, mas quando a gente fala sobre isso, a gente precisa falar sobre politização da saúde. Mas antes disso, a gente vai falar principalmente sobre a estética. Não sei se você já observou essas rotinas das pessoas que... Sei lá, não quero citar o nome de ninguém, mas você provavelmente já viu alguma rotina de uma pessoa que acorda às 4 da manhã, aí toma um super café, não sei o que mais lá, toma 500 vitaminas, aí lê Café com Deus Pai, aí vai fazer um treino, isso às 5 da manhã, aí faz mais outro treino na academia e faz não sei quantos esportes. E aí essa é uma rotina impossível para as pessoas que têm vidas que não dependem de influência. Porque a pessoa que ela vive de influência, ela tem que influenciar as pessoas, e ela pode fazer isso sem que ela precise acordar 4 da manhã para fazer a marmita, para levar para o trabalho, para pegar 2 horas de condução, para chegar no trabalho, para trabalhar 12 horas, entende? Então, começa por aí, e é por isso que eu falo que a atividade física, o bem-estar, também é um campo político, né? Porque ter esse espaço para você poder fazer uma atividade física às 4 da manhã e ainda conseguir dormir 8 horas sem estar cansado para treinar, faz parte de um privilégio. E além disso, você poder sair 4 da manhã para fazer uma atividade física sem correr o risco de ser assaltado ou de acontecer qualquer outra coisa com você, também é um privilégio. E aí a grande questão é que essas pessoas que vendem essa rotina não estão vendendo para você a rotina, porque você comprar uma rotina não está dando lucro nenhum para ela. O que elas estão vendendo é justamente os produtos que aparecem ali naquela rotina. Os produtos que você está vendo ali, a pessoa passando no rosto, a água que ela está bebendo, tudo isso. Mesmo que não seja uma propaganda, ela tá vendendo uma estética. E algumas dessas coisas são propagandas, ela tá mostrando um produto ali, entende? Então o que tá sendo vendido não é a rotina da pessoa, apesar de você também querer comprar essa rotina. São os produtos que estão aparecendo ali. E isso é um campo de estética, porque ela tá te vendendo essa imagem. E aí ela tá vendendo literalmente essa imagem para que você compre os produtos que ela usa, né? Essa imagem, esse produto. Mas ela acaba vendendo pra você também essa rotina. E aí às vezes a gente vai se ver nessa cobrança de fazer os 3 treinos que essa pessoa faz, sendo que a gente não tem tempo pra fazer um treino no dia a dia, entende? E além disso, a gente vai observar também como esse privilégio de poder fazer uma atividade física vai se refletir para muitas das coisas que a gente quer fazer como atividade física. Assim como no exemplo da pessoa que eu falei que consegue treinar às 4 da manhã, a gente vai observar que para você ter essas opções de fazer um treino, de fazer uma atividade física, muitas vezes um grupo vai te convencer de que você precisa estar no mesmo nível, na mesma ideia que eles. Para quem corria há uns 5 anos atrás e para quem participava de eventos de corrida 5 anos atrás e participa hoje, você vai observar que a diferença de preço é gritante. Isso não tem a ver com o esporte estar mais caro, porque na verdade a maioria desses eventos é até relativamente barato, né? Mas é uma questão de você ter mais público interessado em ter esse bem-estar e praticar essa atividade física. E isso faz com que seja mais rentável você cobrar mais caro, porque você sabe que as pessoas ainda vão querer comprar e participar desses mesmos eventos. E isso está relacionado diretamente a essas pessoas que vendem influência nas redes sociais, que a gente consome, e que faz com que, poxa, é interessante eu praticar um esporte. E aí muitas vezes esse interesse pelo esporte não vai se refletir no aumento da qualidade da atividade física, vai se refletir na verdade nas compras que a gente faz relacionadas à atividade física, na venda desse produto e desse mercado. E aí, enquanto campo estético, isso também vai ser levado para moda. A gente vê o crescimento dessa moda que está relacionada ao mundo de esportes, da prática esportiva, da prática de atividades físicas. E mais do que isso, o rico ele não vai treinar com a roupa comum e nem numa academia comum, ele vai treinar numa academia que tem não sei o que mais lá de não sei o que mais lá das quantas, que tem uma banheira que faz massagem com a água se movimenta de uma forma que ela faz massagem em você. E aí isso se reflete para as pessoas que também estão nessas academias de rede, que são ali baixo para médio porte. E eu não falo isso de forma econômica, né, em termos de baixo ou médio porte econômico, mas eu falo tipo assim, no nível das academias que a gente tem, no nível de valores. E aí existe, por exemplo, a fidelização, que é esse plano de 1 ano, né, que é mais barato, só que muitas vezes não compensa. Então que as pessoas vão acabar comprando pensando que são mais baratos. E existe também essa necessidade estética. Não sei quantas vezes que vocês estavam na academia e vocês observaram as pessoas filmando o treino ou mais que treinando, ou constantemente ali no celular e tal. Isso não é uma crítica individual a ninguém, é só pra gente pensar sobre como
fazer uma atividade física se tornou uma estética, né? Como eu disse, se não pudesse postar o treino, as pessoas continuariam treinando. Então, quantas pessoas que você observa que estão ali na academia só por uma questão mais estética do que treinar de fato? E isso não se reflete somente em querer fazer parte dessa estética, mas em como a gente quer fazer parte dessa estética. No meu conhecimento limitado sobre esse assunto, existem suplementos que são excelentes para você que está buscando um físico melhor, para você que está treinando. Mas muitos desses suplementos são vendidos como se fosse uma necessidade e eles não são nem um pouco uma necessidade. E aí a gente vai entrar, por exemplo, na questão de muitas pessoas estarem usando vitamina C, uma dosagem muito alta, e essa vitamina C não só não é absorvida pelo corpo, como ela tem gerado problemas para essas pessoas. E a vitamina C é só um dos exemplos desse mercado de saúde que existe, não está nem tão relacionado aos esportes. Mas ainda assim a gente vai observar que na prática esportiva, as pessoas têm consumido suplementos e mais do que isso, têm consumido até hormônios que não são para elas estarem usando para emagrecer, para ter um físico melhor. E a gente tem observado também pessoas muito jovens e pessoas que têm um físico muito bom, que estão tão preocupadas com essa estética, com essa aparência, que elas vão fazer procedimentos cirúrgicos que são perigosos sem a necessidade de fazer esses procedimentos, sabe? É porque você precisa aparentar estar muito bem. E aí estar muito bem não tem a ver com ser um corpo real, com ser uma pessoa real. Tem a ver com como as pessoas vão te enxergar. E tem a ver com esse sarrafo tão alto que as pessoas colocam, como se todo mundo tivesse que estar a par da perfeição, que essas pessoas vão se colocar na busca de um corpo perfeito, que está sempre mudando, porque não existe um ideal de beleza próprio, existe um ideal de beleza que as pessoas vão construindo, principalmente porque elas vivem de influência, e a gente, pessoas comuns, vai se ver meio que nessa necessidade de estar perto daquilo que as pessoas estão. Só que muitas vezes as pessoas estão mentindo sobre como elas alcançaram esse corpo. E aí, finalmente, a gente chega na parte política disso. Deu pra perceber que tudo isso que eu falei faz parte de um aspecto político, só que além da questão de como a estética é vendida e como a gente compra essa estética que não beneficia nem a nós, nem a quem tem que vender essa estética, eu também observo que isso é um campo político, enquanto a gente vai perceber que isso não é ganho de saúde de verdade. A gente vai observar que diversos profissionais fazem vendas casadas, fazem vendas de cursos para que você emagreça, que é o programa anti-obesidade, que já curou mais de 90 mil pessoas e tá muito longe de um fazer de saúde adequado, de um fazer de ciência adequado. Vende um cursinho michuruca, qualquer coisa, com uma dieta, qualquer coisa, que não tem a assinatura de um especialista, que é só uma dieta lá que ele pode ter pedido pro ChatGPT fazer. Não tem nenhum profissional dando a cara a tapa naquele programa. E aí, se você quiser ter algo personalizado, algo que seria o mínimo que a saúde, que um profissional ético de saúde deveria te oferecer, você precisa pagar mais por isso. E não tem nenhum problema as pessoas pagarem pelo serviço. A questão é você vender como se você estivesse fazendo um serviço gratuito e na verdade só tá usando isso para o seu bem próprio. E isso é o campo ainda mais político. Não só as pessoas estarem vendendo essa falsidade da saúde, mas estarem vendendo a limitação que não está aliada à ciência e que não está aliado à saúde de uma forma simples, de uma forma pública e de uma forma que gere educação em saúde. Quando a gente pensa sobre saúde pública no Brasil, a gente vai observar que ela sempre teve um enfoque médico e um enfoque muito simplista. Ah, você toma esse remédio aqui e resolve, você faz isso e acabou-se, vá pra casa aí. Após a conferência de saúde, após a reforma da saúde e após o surgimento do SUS, a gente vai observar que esse campo ele vai se abrir muito mais. E existia um sentido político em estar voltado aos médicos, estar voltado a essa clínica, porque isso fazia parte de uma medicina que era privada, então o acesso à saúde era mais complicado, e aí quem lucrava com isso, quem tirava dinheiro disso, nessa época de saúde privatizada, durante a ditadura, por exemplo, eram as pessoas que tinham esse controle dessas informações de saúde. E aí quando a gente fala sobre a 8ª Conferência de Saúde, sobre as reformas de saúde em relação à saúde física, em relação à saúde mental, a saúde como um todo, a gente vai perceber que essas mudanças de saúde, elas vão se expandir para fora desse campo clínico e desse campo de toma esse remédio aí e se vire. Elas vão para um campo de gerar saúde nas comunidades, elas vão para um campo de projetos sociais, de projetos em praças, em locais públicos, de gerar saúde de uma forma barata e de uma forma que não tem esse enfoque médico. E isso é muito positivo para as pessoas. É muito positivo você gerar saúde em um contexto geral. A definição de saúde que a gente constrói após a criação do SUS, após a retomada da saúde como um campo público e não um campo público privatizado, é uma definição de saúde que é mais ampla. O Ministério da Saúde e a OMS vão definir saúde não só como ausência de doença,
mas como esse campo onde você tem lazer, onde você tem bem-estar, onde você tem qualidade de vida, onde você tem a ausência de doenças, onde você tem a saúde física, onde você tem a saúde espiritual, onde você tem bons relacionamentos sociais, onde você tem moradia adequada. Então esse campo de saúde passa muito mais sobre um contexto geral e sobre uma complexidade de fatores do que só sobre não ter doença. E diante disso, a gente não pode pensar a saúde só como parecer estar bem, ou como fisicamente estar bem. A gente precisa pensar a saúde como esse campo complexo, e sobre como esse campo passa sobre diversas questões. Não dá para ser um profissional de saúde, independente do tipo de saúde que seja, se você não está preocupado com a saúde como um campo de sociedade, como um campo de um grupo de pessoas e não um campo individualizado, entende? Quando a gente vai pensar, por exemplo, sobre a obesidade, a gente vai reparar que existe uma relação complexa e que a obesidade e o risco de obesidade, o risco de sobrepeso, não está aliado somente ao indivíduo. A gente não fala sobre obesidade enquanto discussão científica sem falar sobre a complexidade dos fatores relacionados a ela. Só que falar que obesidade é culpa sua e de que você precisa resolver isso é mais fácil e é mais rentável, porque culpa gera remorso. Se você se sente culpado porque você comeu demais, você vai sentir culpa disso, você vai procurar a primeira solução que vai apelar para o seu emocional. Só que aí, se a gente não resolve esses comportamentos, se a gente não coloca uma dieta que é balanceada e que faz sentido para a pessoa, se a gente não muda os hábitos alimentares de verdade, se a gente não cria esse espaço confortável para que a pessoa possa se perceber enquanto um indivíduo que merece essa existência e que é capaz de mudar, se a gente não consegue quebrar esses comportamentos que levam à compulsão, se a gente não consegue trabalhar com essa autoestima, com aquilo que a pessoa se enxerga, como a pessoa se enxerga, se a gente não consegue trabalhar esses diversos aspectos relacionados à família, relacionado à prática de atividade física, relacionado à autoestima, tudo isso, enquanto a gente está falando, por exemplo, sobre obesidade, não tem como resolver tudo criando uma dieta aleatória. Parece mais interessante para alguns profissionais, e de fato é mais interessante, que você fique rico vendendo as suas dietinhas lá, vendendo o seu curso e as suas promessas falsas, do que pensar em saúde de uma maneira que você não ganhe dinheiro. Porque se a gente pensa em educação em saúde, se a gente pensa em medidas simples que as pessoas podem adotar, se a gente pensa em diminuir as rotinas enfadonhas e cansativas que as pessoas têm, a gente vai diminuir o dinheiro que essas pessoas podem concentrar, entende? Então, pensar em saúde pública, pensar em criar espaços de academias populares, de projetos públicos, projetos voluntários que possam ajudar as pessoas a ter qualidade de vida, a praticar atividade física, e não pensar em criar uma academia privada que o lucro tá indo pra você, isso dá mais dinheiro. Então, no fim, é ótimo que as pessoas estejam mais interessadas em praticar atividades físicas, em ir pra academia, em ir pra corrida, pro ciclismo. Isso é excelente, é ótimo que as pessoas pratiquem atividades físicas, mas a gente precisa se perguntar em quanto dessa estética é possível pra gente e em quanto dessa estética é fabricada para que a gente compre e não para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E quando a gente pensa sobre isso, a gente vai pensar inicialmente em qualidade de vida e em qualidade de saúde como uma educação em saúde, como um criar de hábitos saudáveis, como um criar de pensamento e de uma consciência em relação ao próprio corpo, em relação à própria corporalidade, antes de pensar em fazer uma matrícula na academia. E não tem problema nenhum em você fazer uma matrícula na academia. Eu tô falando aqui que enquanto sociedade e principalmente enquanto pessoas que trabalham com a saúde, a gente precisa pensar na saúde enquanto um campo político. Quando a gente pensa principalmente sobre doenças que têm aspectos sociais e que têm aspectos econômicos, por exemplo, a diabetes, a obesidade e a hipertensão, que são condições que estão muito relacionadas a aspectos sociais e econômicos, e que tem crescido muito nos últimos anos, inclusive estando entre as principais causas ou fatores que levam à morte das pessoas, a gente precisa pensar nisso enquanto campo de saúde pública, e isso é política. E pensando sobre isso, a gente não vai pensar somente enquanto indivíduos e não tá comprando o tênisinho que o influencer falou que ele usa, e não tá gastando o dinheiro que a gente não tem pra ir pra uma academia só porque essa academia é mais instagramável. A gente vai pensar também enquanto indivíduos em como a gente tem gerado saúde para as pessoas que estão ao nosso redor. O que você diz para uma criança que tá gordinha? O que você fala para seu amigo que é magro e tá começando a fazer academia? Qual é o incentivo que você dá para as pessoas que estão perto de você para elas fazerem uma atividade física que seja prazerosa, que seja motivadora, que elas gostem? E além disso, enquanto coletividade, seja você profissional de saúde ou não, a gente precisa pensar em quanto desse campo de bem-estar
é somente marketing, é somente publicidade, é somente estética, é somente comprar mais um produto. Saúde também é estética. Saúde também é olhar para o seu próprio corpo e se sentir bem, e se sentir valorizado. Só que tudo isso não passa somente por ter um produto. É necessário às vezes ter um produto para você fazer uma atividade física, ter um tênis de corrida, ter uma bicicleta, ter uma touquinha de natação, ter um desodorante, alguma coisa assim. Faz parte. Mas isso não quer dizer que a gente precise gastar tanto dinheiro quanto a gente acha que a gente precisa gastar e quanto as pessoas vendem que a gente precisa gastar para fazer uma atividade física. Enquanto indivíduo, é importante que a gente tenha esse olhar crítico e principalmente enquanto coletividade, a gente precisa ter esse olhar crítico sobre como a saúde é um contexto geral. Eu não vou ser capaz de fazer um treino muito bom se a minha rotina é muito cansativa. Eu não vou ser capaz de ter dinheiro para sustentar um esporte que eu gosto, mas que é um pouco mais caro, se eu não tenho uma boa renda. Eu não vou ser capaz de fazer uma pedalada se na minha cidade nem ciclovia tem direito. Eu não vou ser capaz de lidar bem com o meu corpo se eu tô recebendo direto no meu Instagram, no meu Twitter, em outras redes sociais, no TikTok ou nas mídias tradicionais, que o meu corpo não é adequado. Eu não vou ser capaz de tratar as doenças que eu possuo, as condições que eu possuo e que têm aspectos sociais, se eu não consigo compreender essas relações e se os profissionais de saúde não me ajudam nisso. Então a saúde e o bem-estar são campos muito mais complexos do que somente é só você fazer esse treino, fazer essa dieta, tomar esse remédio e tá tudo resolvido. E a gente precisa pensar sobre isso, porque no final das contas a gente vai observar que todo o nosso entorno e todas as nossas vivências passam por essa definição do que é saúde. E dessa forma, a gente precisa pensar a saúde como um campo complexo para que a gente possa construir saúde enquanto indivíduos e enquanto sociedades. Por esse vídeo é isso, eu espero que ele tenha sido um pouquinho útil para a gente pensar um pouco sobre esse campo estético e político e econômico em relação à saúde e ao bem-estar. Eu espero também que tenha te dado um pouquinho de motivação ou de vontade de você fazer um esporte que você goste, que você se sinta bem e procurar um profissional caso seja necessário. Saúde é fundamental, mas não somente a ausência de doenças. No contexto geral, eu espero que você tenha saúde, a saúde como esse campo complexo de vivências. E antes que eu esqueça, aproveite o dia.